Capítulo 2. O vidro desaparecido. Tinham passado quase 10 anos desde o dia em que os Dursley haviam acordado e descoberto o sobrinho no degrau da porta, mas Privet Drive praticamente não mudara. O sol surgia nos mesmos jardinzinhos bem arranjados em frente das casas e iluminava a placa de latão amarelo que tinha gravado o número 4 da porta principal dos Dursleys. Entrava lentamente pela sala de estar, que estava quase igual à noite em que o Sr. Dursley ouvira na televisão aquelas notícias fatídicas sobre as corujas. Apenas as fotografias por cima da lareira deixavam ver como de facto o tempo tinha passado. 10 anos antes havia montes de fotos de uma coisa que parecia uma bola insuflável cor-de-rosa com chapéus com pompons de várias cores. Mas Dudley Dursley deixara de ser um bebê e agora as fotografias mostravam um rapaz gordo e loiro na sua primeira bicicleta, num carrossel no parque de diversões, a jogar um jogo de computador com o pai, a ser abraçado e beijado pela mãe. A sala não apresentava qualquer vestígio de que naquela casa vivesse outro rapazinho. Contudo, Harry Potter ainda lá estava a dormir naquele momento, mas não por muito mais tempo. A tia Petúnia tinha acordado e a sua voz estridente foi o primeiro ruído do dia. Toca a levantar, já! Harry acordou sobressaltado. A tia bateu de novo na porta. Levantar! Guinchou. Harry ouviu-lhe os passos a dirigirem-se à cozinha e em seguida o som da fritadeira a ser posta no lume. Enroscou-se na roupa e tentou recordar-se do sonho que tinha tido. Era um sonho agradável onde entrava numa moto aérea. Não conseguia evitar a estranha sensação de que não era a primeira vez que tinha aquele sonho. A tia estava de novo junto da porta. Já te levantaste? Perguntou. Quase, disse Harry. Bem, vamos a despachar. Quero que acabes o pequeno almoço e não deixes queimar o bacon. Tudo tem de estar perfeito no aniversário do Daddy. Harry resmungou. O que é que disseste? Perguntou a tia do lado de fora da porta. Nada, nada. O aniversário de Dudley. Como poderia ele esquecer-se? Harry saltou da cama e começou a procurar as piugas. Encontrou um par debaixo da cama e, depois de sacudir uma aranha de cima de uma delas, calçou-se. Já estava habituado às aranhas porque a despensa debaixo das escadas onde dormia estava cheia delas. Quando acabou de se vestir, atravessou o vestíbulo e entrou na cozinha. A mesa quase não se via debaixo dos presentes de aniversário do Dudley. Parecia que ele tinha conseguido que lhe dessem o novo computador que tanto queria, para não falar da segunda televisão e da bicicleta de corrida. O motivo pelo qual Dudley queria uma bicicleta de corrida era um mistério absoluto para Harry, uma vez que ele era gordíssimo e detestava fazer exercício, a não ser, claro, que se tratasse de bater em alguém. O saco de pancada preferido do Dudley era Harry, mas geralmente não conseguia apanhá-lo, porque, apesar de não parecer, Harry era extremamente rápido. Talvez isso se devesse ao facto de viver numa despensa sem luz, mas Harry fora sempre pequeno e franzino para a idade. Parecia ainda mais pequeno e mais franzino por ter de usar as roupas que deixavam de servir ao Dudley, que tinha 4 vezes o seu tamanho. O rosto de Harry era magro e pálido, os joelhos ossudos, o cabelo preto e os olhos verdes brilhantes. Usava uns óculos redondos, ligados ao meio com fita cola, devido a todos os murros que Dudley lhe tinha dado no nariz. A única coisa que Harry gostava no seu aspecto físico era daquela pequena cicatriz na testa, que mais parecia um feixe de luz. Lembrava-se dela desde sempre e a primeira pergunta que se recordava de ter feito à tia Petúnia era qual a origem daquela cicatriz. Ficou do acidente de automóvel em que os teus pais morreram, respondeu ela. E não faças perguntas. Não fazer perguntas. Aquela era a primeira regra para uma vida tranquila com os Dursleys. O tio Vernon entrou na cozinha no momento em que Harry estava a virar o bacon. Penteia-te, rosnou como forma de dar os bons dias. Cerca de uma vez por semana, o tio Vernon olhava por cima do jornal da manhã e gritava que Harry precisava de cortar o cabelo. Harry tinha de cortar mais vezes o cabelo do que todos os rapazes da sua turma juntos, mas mesmo assim ele continuava a crescer por todos os lados.
Estava a fritar os ovos quando Dudley chegou à cozinha com a mãe. Dudley era fisicamente muito parecido com o tio Vernon. Tinha uma cara grande e rosada, um pescoço baixo, olhos azuis pequeninos e um cabelo loiro e uniformemente penteado na sua cabecinha gorda. A tia Petúnia dizia muitas vezes que ele parecia um anjinho. Harry costumava dizer que ele parecia um porco de chinó. Harry pousou os pratos de ovos com bacon sobre a mesa, o que não foi nada fácil, uma vez que esta estava cheia e não restava muito espaço. Dudley, entretanto, contava os presentes. De repente, a sua expressão tornou-se carrancuda. 36, disse olhando para o pai e para a mãe. São menos 2 do que no ano passado. Querido, não contaste com o da tia Martes, vês? Está aqui, debaixo deste grande do papai e da mamã. Está bem, 37, disse Dudley, corando um pouco. Harry, que podia ver uma enorme birra a aproximar-se, começou a devorar o seu pequeno almoço antes que Dudley virasse a mesa. A tia Petúnia, naturalmente, sentiu o mesmo perigo porque disse rapidamente: então vamos comprar-te mais 2 presentes hoje à tarde, quando sairmos para o nosso passeio habitual. O que dizes, queridinho? Mais 2 presentes, achas bem? Dudley pensou durante alguns segundos. Parecia complicado. Por fim, repetiu lentamente: então fico com 39 coisas boas, disse a tia Petúnia. Ah, Dudley sentou-se e agarrou o embrulho que estava mais à mão. Está bem, então. Safadinho, quer tudo aquilo a que tem direito, tal como o pai. É assim mesmo, pequeno Dudley, disse o Sr. Dursley, fazendo-lhe uma festa e desalinhando-lhe os cabelos. Nesse momento tocou o telefone e a tia Petúnia foi atender, enquanto Harry e o tio Vernon observavam Dudley, desembrulhando a bicicleta de corrida, uma câmara de filmar, um avião de controle remoto, 16 novos jogos de computador e um videogravador. Estava a rasgar o papel de um relógio de pulso de ouro quando a tia Petúnia regressou ao telefone com um ar aborrecido e preocupado. Más notícias, Vernon. A senhora Fig partiu uma perna e não pode ficar com ele. Assinou com a cabeça em direção de Harry. A boca de Dudley ficou aberta, expressando verdadeiro horror, mas o coração de Harry deu um salto. Todos os anos, no aniversário de Dudley, os pais levavam-no a passear, a ele e a um amigo, e iam a parques de diversões, hamburguerias ou ao cinema. E todos os anos Harry era deixado com a Sra. Fig, uma velhota meio tonta que vivia ali perto. Harry detestava ficar lá. A casa cheirava a couve e a Sra. Fig obrigava-o a ver as fotografias de todos os gatos que tinha tido ao longo da vida. O que é que nós podemos fazer agora? Perguntou a tia Petúnia, olhando com um ar furioso para Harry como se ele tivesse tido alguma culpa. Harry sabia que devia sentir pena da Sra. Fig por ela ter partido uma perna, coitada. Mas não era fácil, pois agradava-lhe bastante a ideia de ir passar mais um ano sem ter de ver as fotografias do Tibbles, do Snowy, do Mr. Paws e do Tufty. Podíamos telefonar à Marge, sugeriu o tio Vernon. Que disparate, Vernon, ela detesta o miúdo. Os Dursleys falavam muitas vezes assim, como se ele não estivesse presente, ou melhor, como se ele fosse uma coisa muito desagradável, incapaz de os entender, uma espécie de lesma. E aquela tua amiga, como é o nome dela, Yvonne? Está a passar férias em Maiorca, disse bruscamente a tia Petúnia. Podiam deixar-me aqui, arriscou Harry cheio de esperança. Sempre podia ver o que lhe apetecesse na televisão, para variar, e talvez até jogar um pouco no computador do Dudley. A tia Petúnia olhou para ele como se tivesse engolido um limão. E quando voltasse encontrava a casa em ruínas? Perguntou cinicamente. Eu não destruo a casa, disse Harry, mas ninguém o ouvia. Melhor será ele vir connosco até ao jardim zoológico, disse numa voz arrastada a tia Petúnia, e depois ficar no carro à nossa espera. No meu carro novo? Nem pensar em deixá-lo lá sozinho. Dudley começou a chorar em altos berros. Não a chorar, chorar. Havia anos em que ele não chorava, mas sabia perfeitamente que se contraísse os músculos do rosto e gritasse bem alto, mãe dar-lhe tudo e mais alguma coisa. Não chores, meu Dudleyzinho lindo, a mamãe não vai deixar que ele estrague o teu dia, murmurou-lhe enquanto o envolvia num enorme abraço.
Eu não quero que ele venha, gritava Dudley entre enormes gritos de pretenso choro. Ele estraga sempre tudo. Lançou a Harry um sorriso maldoso enquanto a mãe o abraçava. Foi então que tocou a campainha da porta. Oh, santo Deus, eles chegaram, disse a tia Petúnia muito nervosa, e no momento seguinte o melhor amigo de Dudley, Piers Polkiss, entrou com a mãe. Piers era um rapazinho magricela com carinha de rato. Era geralmente ele quem agarrava nos braços dos outros garotos enquanto Dudley lhes dava socos. Dudley parou de imediato com aquele choro fingido. Meia hora mais tarde, Harry, que nem acreditava na sua sorte, estava sentado num dos assentos de trás do carro dos Dursleys, com Piers e Dudley, a caminho do jardim zoológico, onde ia pela primeira vez em toda a sua vida. Os tios não tinham conseguido encontrar outra solução, mas antes de saírem de casa, o tio Vernon chamara-o à parte. Estou a avisar-te, disse, aproximando a sua enorme cara rosada do rosto de Harry. E toma bem atenção, qualquer gracinha e ficas fechado na despensa até ao Natal. Eu não vou fazer nada de mal, disse Harry, a sério. Mas o tio Vernon não acreditou. Nunca ninguém acreditava. A verdade é que aconteciam coisas estranhas em volta dele e não servia de nada dizer aos Dursleys que não as tinha provocado. Certo dia, a tia Petúnia, farta de o ver regressar do barbeiro com o mesmo aspecto com que lá entrara, pegou numa tesoura e cortou-lhe o cabelo tão curtinho que ficou praticamente calvo, com exceção da franja que ela deixou para lhe tapar aquela horrível cicatriz. Dudley tinha-se fartado de o gozar e Harry passou a noite inteira sem conseguir dormir, a imaginar como seria a sua entrada na escola no dia seguinte, onde ele já era alvo de gozo por parte dos colegas por usar aquelas roupas larguíssimas e os óculos colados com fita cola. Contudo, na manhã seguinte, descobriu que o cabelo estava exatamente como antes de tia Petúnia lhe o ter cortado. Como castigo, passou uma semana inteira na despensa, por mais que tivesse tentado explicar que não sabia como o cabelo crescera com aquela rapidez. De outra vez, a tia Petúnia tentou obrigá-lo a vestir uma horrorosa camisola de lã do Dudley, castanha com bordas cor de laranja. Quanto mais ela se esforçava por lhe enfiar a camisola pela cabeça, mais pequena ela se tornava, até que, por fim, foi reduzida às dimensões de uma camisola de boneco. A tia Petúnia concluiu que certamente encolhera na lavagem, e para grande alívio de Harry, não foi castigado dessa vez. Por outro lado, meteu-se num tremendo sarilho ao ser encontrado no telhado da escola. O grupo de Dudley perseguiram-o como era costume, quando, para sua grande surpresa, deu consigo sentado na chaminé. Os Dursleys receberam uma carta muito assintosa da diretora a dizer que Harry andava a subir aos telhados da escola. Mas a única coisa que ele queria, como se fartou de gritar ao tio Vernon através da porta fechada da despensa, era saltar por detrás dos grandes caixotes que estavam fora da cozinha. Harry pensava que uma rabanada de vento o empurrara a meio do salto. Mas hoje não ia suceder nada de mal. Até valia a pena aturar o Dudley e o Piers só para estar num lugar que não fosse a escola, a despensa ou a sala a cheirar a couve da Sra. Fig. Enquanto conduzia, o tio Vernon queixava-se à tia Petúnia. Ele adorava queixar-se de tudo. Dos colegas de trabalho, do Harry, do governo, do Harry, do mau estado das estradas, do Harry. Nessa manhã eram as motocicletas. Fazem um ruído ensurdecedor. Parecem doidos estes jovenzinhos marginais, praguejou enquanto foi ultrapassado por uma moto. Eu tive um sonho com uma moto, disse o Harry, lembrando subitamente, que voava. O tio Vernon quase bateu no carro da frente. Deu meia volta no assento e gritou a Harry com o rosto parecendo uma gigantesca beterraba com bigode. As motos não voam. O Dudley e o Piers riram à socapa. Eu sei que não voam, disse Harry. Foi só um sonho. Mas lamentou ter aberto a boca. Se havia alguma coisa que os Dursley se detestassem mais ainda do que perguntas, era que ele falasse sobre alguma coisa fora do comum, quer se tratasse de um sonho ou de um desenho animado.
Pareciam recear que ele pudesse vir a ter ideias perigosas. Era um sábado cheio de sol e o jardim zoológico estava cheio de famílias. Os Dursleys compraram ao Dudley e ao Pierce 2 grandes sorvetes de chocolate, logo à entrada, e depois, como a vendedora era uma senhora simpática que perguntou ao Harry se ele não queria nada antes de terem tido tempo de sair dali, compraram um gelado de limão dos mais baratos. Não era mau, pensou Harry, lambendo-o enquanto observava um gorila a coçar a cabeça e constatava a incrível parecença que entre o símio e Dudley, apesar de o último ter o cabelo loiro. Foi a melhor manhã desde há muito, muito tempo. Harry teve o cuidado de se afastar um pouco dos Dursleys para que o Dudley e o Pierce, que próximo da hora do almoço começavam a estar fartos de ver animais, não se lembrassem de passar à sua brincadeira predileta, sová-lo. Comeram num restaurante ali mesmo no jardim zoológico e, quando Dudley fez uma enorme birra porque a sua sobremesa não era suficientemente grande, o tio Vernon mandou vir outra e Harry teve licença de acabar a primeira. Harry pensou, mais tarde, que deveria ter desconfiado de que tudo estava a ser bom demais para durar muito. Depois do almoço foram ver a casa dos répteis. Estava tudo escuro lá dentro, com jaulas de vidro iluminadas ao longo das paredes. Por trás dos vidros, toda a espécie de lagartos e cobras rastejavam e trepavam a pequenas pedras e pedaços de tronco. Dudley e Pierce queriam ver as grandes serpentes venenosas e as gigantescas Python, capazes de engolir e triturar seres humanos. Dudley depressa descobriu a maior serpente de todas. Era tão grande que o seu corpo poderia dar 2 voltas ao carro do tio Vernon, esmagando-o e reduzindo-o a sucata. Mas naquele momento o animal não parecia estar com disposição para isso. Na verdade, estava profundamente adormecido. Dudley encostou o nariz ao vidro, olhando fixamente para os brilhantes anéis acastanhados. Fala mexer-se, pediu ao pai. O tio Vernon tocou de leve no vidro, mas a serpente não se mexeu. Faz outra vez, ordenou Dudley. O tio Vernon bateu com mais força, mas a cobra continuou a dormir. Isto é uma chatice, resmungou o Dudley, saindo dali. Harry aproximou-se e olhou atentamente para a cobra. Não se espantaria se ela tivesse morrido de tédio. Sozinha, rodeada de gente estúpida a bater com os dedos no vidro e a tentar incomodá-la toda a hora. Era pior ainda do que ter uma despensa como quarto, onde a única visita era a tia Petúnia a matraquear na porta para o acordar. Pelo menos ele podia andar pelo resto da casa. De repente, a serpente abriu os olhos ensonados. Lenta, muito lentamente, levantou a cabeça até que os olhos fixaram ao nível dos de Harry. Piscou os olhos. Harry olhou-a fixamente. Em seguida, verificou se alguém por perto estava a observá-lo. Ninguém ali estava. Voltou a olhar para a cobra e piscou também. A cobra fez um sinal de cabeça apontando para o tio Vernon e para Dudley. Depois ergueu os olhos para o teto e lançou a Harry um olhar que dizia claramente: Eu tenho daquilo a toda a hora. Eu sei, murmurou Harry, através do vidro, embora não tivesse a certeza absoluta de que a cobra conseguia ouvi-lo. Deve ser bastante chato. A serpente acenou vivamente. De onde é que tu vieste, afinal? Perguntou Harry. A serpente fez sinal com a cauda, chamando a atenção para um pequeno letreiro junto do vidro. Harry leu: Boa Constrictor, Brasil. Era bom viver lá? A boa constrictor abanou de novo com a cauda e Harry leu: Este espécimen nasceu no zoológico. Ah, já percebi. Nunca foste ao Brasil? Quando a serpente fez que não com a cabeça, um grito horripilante por detrás de Harry fez saltar aos dois. Dudley, Mr. Dursley, venha ver esta serpente. Não vai acreditar no que ela está a fazer. Dudley veio a correr atrás deles o mais depressa que podia. Sai da frente, Palerma, disse, dando um soco nas costas do Harry. Apanhado de surpresa, este caiu no chão duro de cimento. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que ninguém conseguiu ver coisa alguma. No momento, Pierce e Dudley estavam inclinados junto do vidro,
No momento seguinte tinham dado um salto para trás, soltando gritos de verdadeiro horror. Harry sentou-se no chão e suspirou. O vidro da jaula da boa constrictor tinha desaparecido. A enorme serpente desdobrava-se, deslizando pelo chão. Toda a gente que estava na casa dos répteis gritava descontrolada e corria para as portas de saída. Quando deslizou perto dele, Harry poderia jurar ter ouvido uma voz sibilante a dizer: Brasil, estou chegando, obrigada, amigão. O guarda da casa dos répteis estava em perfeito estado de choque. Mas o vidro repetia sem entender. Para onde foi o vidro? O diretor do jardim zoológico fez questão de oferecer à tia Petúnia uma chávena de chá forte enquanto lhe pedia repetidas desculpas. Pierce e Dudley não conseguiam calar-se. Tanto quanto Harry tinha visto, a cobra não fizera nada a não ser um ruído brincalhão ao passar junto dos calcanhares dos dois. Mas quando chegaram ao carro do tio Vernon, Dudley já estava a contar que ela por pouco não lhe mordera a perna, enquanto Pierce jurava a pé juntos que ela tinha tentado matá-lo. Mas o pior de tudo foi a frase de Pierce quando se acalmou. O Harry estava a falar com a cobra. Não estavas, Harry? O tio Vernon esperou até Pierce ter ido embora antes de tratar do sobrinho. Estava tão zangado que mal conseguia articular as palavras. Foi capaz de dizer: Vai, dispensa, ficas sem comer. Antes de se afundar na cadeira enquanto a tia Petúnia corria a preparar-lhe uma taça grande de brande. Harry ficou na escuridão da despensa durante muito tempo, desejando ter um relógio. Como não sabia as horas, não tinha a certeza se os Dursleys já se teriam deitado. Antes disso, não se arriscava a tentar chegar à cozinha para comer qualquer coisa. Vivia com os Dursleys havia quase 10 anos. 10 anos miseráveis, desde bebê, quando os pais tinham morrido num acidente de automóvel. Não se lembrava de ter estado dentro desse carro em que os pais tinham morrido. Às vezes, quando puxava pela memória, durante as longas horas que passava trancado na despensa, tinha uma estranha reminiscência, uma fortíssima luz verde e uma dor a queimar-lhe a testa. Aquilo, imaginava ele, deveria ter sido um acidente, apesar de não conseguir entender de onde vinha a luz verde. Não tinha qualquer imagem dos pais. O tio e a tia nunca falavam deles. Ele estava proibido de fazer perguntas e, naturalmente, não existiam fotografias deles naquela casa. Quando era mais pequeno, Harry sonhava repetidamente que um parente desconhecido viria buscá-lo um dia, mas tal nunca aconteceu. Os Dursleys eram a sua única família. Todavia, ele pensava às vezes, ou seria esse o seu desejo, que as pessoas estranhas na rua o conheciam. Estranhos, realmente estranhos. Um homem pequenino com um chapéu alto cor de violeta cumprimentaram-o com uma vénia num dia em que ele andava às compras com o Dudley e a tia Petúnia. Depois de lhe perguntar furiosa se conhecia aquele homem, a tia Petúnia saiu apressadamente do armazém sem comprar coisa alguma. Uma mulher de idade com um aspecto rude, vestida de verde dos pés à cabeça, acenara-lhe alegremente no autocarro. Um homem calvo, vestido de casaco excessivamente longo, cor de púrpura, apertara-lhe a mão na rua e em seguida continuara o seu caminho sem terem trocado uma única palavra. O mais esquisito em todas aquelas pessoas era a forma de desaparecerem no momento em que Harry tentava vê-las melhor. Na escola, Harry não tinha nenhum amigo. Todos sabiam que o grupo de Dudley detestava o estranho Harry Potter com as suas roupas enormes e velhas e os seus óculos partidos, presos com fita cola, e ninguém queria desagradar ao grupo de Dudley.